Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma recente pesquisa realizada em todo o estado de São Paulo que mostra que a espiritualidade é o atributo principal para a sensação de felicidade, de contentamento entre os cidadãos paulistas. Vamos conferir. E, se você gosta de assistir conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários e compartilhe o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvir Chico Xavier. Meus amigos, conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita, o 86º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguermos um pensamento de carinho e gratidão em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no alvião renovador que a sua obra representa, na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas também na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo há quase um século para milhões de almas que vagueavam perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo hoje marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando por isso na edificação do mundo novo, entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que muitas vezes, entre o apodo e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio,
a todos os nossos companheiros de ideal, localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo, das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis de nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Na distância de 86 quilômetros além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não descuidemos assim da corrente cristalina do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e de meditação para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos. Para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que eclode soberana junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe como sagrado objetivo a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho entre os homens para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz, e acendendo-a em nossas próprias vidas, repitamos reconhecidamente: salve Allan Kardec. Aceitai, meus amigos, a visita fraterna do vosso companheiro Leopoldo Cirne. O jornal O Estado de São Paulo realizou pela segunda vez uma pesquisa que se chama O Mapa da Felicidade do Estado de São Paulo. É a maior pesquisa sobre esse tema no país, que foi realizada pela primeira vez em 2004 e foi reeditada agora, em 2023, em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade, que foi nessa segunda-feira agora, dia 20 de março. E a notícia boa que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é que, para os paulistas, a espiritualidade é o atributo mais decisivo para a sensação de felicidade. Mas não se trata de uma pesquisa muito fácil de ser realizada, porque o conceito de felicidade pode mudar de pessoa para pessoa, as prioridades de cada um, o estilo de vida, porque, na verdade, a percepção de se estar feliz é algo subjetivo. E para driblar essa dificuldade inicial de como conceituar o tema e como avaliar as respostas de cada entrevistado, a equipe de pesquisadores pediu que os entrevistados definissem o nível de felicidade que estavam sentindo e os atributos que mais interferiam nessa sensação. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Cidades e foi coordenada por um profissional de estatística que também é cientista da felicidade. E quais foram, então, os principais ingredientes
para a felicidade dos paulistas. Foram avaliados 11 pilares diferentes que poderiam interferir ou gerar uma sensação de felicidade e de contentamento. E, como dissemos, espiritualidade foi o primeiro lugar. Outros desses 11 ingredientes foram saúde, família, lazer, trabalho, vida financeira, ou seja, todos esses 11 atributos poderiam ser levados em consideração para se saber se ajudavam ou não o entrevistado a conquistar a própria felicidade. Mas a espiritualidade foi a que mais pesou no resultado final da pesquisa. E outro resultado surpreendente da pesquisa está na constatação de que não aconteceu uma relação direta entre a renda e a sensação de felicidade. Das pessoas com renda familiar mensal abaixo de 1.320, 44% se classificaram como muito felizes. E entre os que ganhavam acima de 13.200, apenas 37 se sentiam também felizes. Isso mostra uma inversão se formos comparar com os resultados da pesquisa de 2004, quando apenas 22% dos mais pobres e 52% dos mais ricos se disseram felizes. O índice de felicidade subiu, então, entre os mais pobres e foi a melhor média entre todas as faixas de renda e caiu entre os ricos, ou seja, cresceu o número de pessoas de baixa renda que se consideram felizes e diminuiu o número de ricos que se sentem atualmente felizes. Para que essa comparação entre as duas edições da pesquisa fosse possível, o Instituto Cidades aplicou a mesma metodologia de levantamento de dados, com o mesmo nível de amostragem. Em 2004, foram 5.952 entrevistas em 74 municípios e agora 5.700 pessoas foram ouvidas em 71 municípios. E o trabalho de campo foi realizado agora nos 10 primeiros dias do mês de março. Os pesquisadores disseram que essa avaliação pode ser útil porque pode mostrar para a população como um todo o que de fato é prioridade para se sentir feliz. Pode nos ajudar a entender o que faz nos sentirmos bem e também pode nos ajudar justamente a desenvolvermos comportamentos que colaboram nesse sentido. Atualmente, é muito valorizado esse tema sobre felicidade, no mundo corporativo também, porque as pesquisas científicas têm mostrado a importância desse sentimento para a saúde mental e para a gestão das nossas próprias emoções. Muitas empresas atualmente já até têm um cargo executivo para cuidar desse tema com os funcionários, conhecido pela sigla CHO, Chief Happiness Officer, ou simplesmente Diretor de Felicidade. Vários outros dados foram levantados por essa pesquisa do jornal. Foram levantados números de acordo com as diferentes faixas etárias, de acordo com as regiões do estado, entre homens e entre mulheres. Nós poderíamos ficar aqui por muito tempo refletindo sobre esses números que são todos interessantes. Porém, o que nós gostaríamos de observar é a percepção do ser humano de que a espiritualidade é decisiva para o seu próprio bem-estar. Afinal, todas as outras coisas ali colocadas naquela pesquisa, trabalho, lazer, vida financeira, etc., são situações transitórias, portanto, podem até nos trazer bons momentos e, logicamente, devemos ser gratos a essas bênçãos. Mas, caso problemas, perdas, desafios da vida cheguem até nós, o que nos sustenta e nos reequilibra, nos dá forças para continuar e, inclusive, também até nos bons momentos, nos garante mais paz interior, é a nossa conexão com a espiritualidade. Os valores e as conquistas voltadas para a matéria são mesmo temporários e, por isso mesmo, são menos decisivos na hora de definirmos a felicidade verdadeira. E a pesquisa mostrou isso. E não é isso que também vemos na doutrina espírita? Para o nosso espírito que é eterno, as alegrias efêmeras da matéria devem ser colocadas na sua correta perspectiva. Devemos ser gratos a elas, fazer uso com sabedoria, mas sempre lembrando que a verdadeira vida é a vida espiritual e que somente através da nossa conexão sincera com Deus e com a espiritualidade é que nós vamos conseguir vivenciar o amor e a felicidade verdadeira.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje nós vamos falar de um sentimento, de uma forma de ser bem conhecida de nós todos, o egoísmo. Afinal, nenhum de nós está isento e nem podemos afirmar que não somos egoístas. Eu não conheço ninguém pessoalmente que não seja, ao menos, suscetível a agir de forma egoística diante de alguma situação que lhe toca mais de perto. Mas como a nossa proposta aqui no programa é exatamente trazer questões práticas da nossa vida cotidiana para refletirmos e procurar melhorar por meio de uma análise dos nossos pontos fracos e fazer de tudo para eliminá-los ou pelo menos atenuá-los, eu trouxe uma abordagem, sobre egoísmo envolvendo situações bastante comuns da atualidade. É normal, se hoje em dia assistirmos aos dramas vivenciados pelas famílias em que o casal resolve se separar. Nem sempre as separações ocorrem amigavelmente. Na grande parte das vezes, os casais se separam sob um clima de mágoas e ressentimentos recíprocos. Também não é novidade que os filhos, como partícipes desse contexto, também sofrem por saber que as duas pessoas que eles mais amam parecem se odiar. É uma realidade que a maioria dos que se divorciam tem de lidar, e principalmente quando envolve partilha de bens. Na verdade, o casal nesta situação deveria ter consciência de que não são os únicos incomodados com os problemas particulares de relacionamento. Os filhos são alcançados por sentimentos antagônicos para os quais precisam da compreensão e de muito entendimento daqueles que resolvem se separar. Evidentemente, não nos cabe aqui julgar ninguém, muito menos em assunto tão particular como este. Mas como estávamos dizendo no início, se não dá para deixar de ser egoísta de uma vez, vamos ao menos nos empenhar o máximo possível, principalmente em situações nas quais nos sentimos o mais sofredor na face da terra e, portanto, merecedores de toda a compreensão do mundo. Sem dúvida, a separação de um casal é um desses momentos propícios para se dar o testemunho de que somos capazes de sobrepujar a nossa dor em prol dos que amamos. Há pouco tempo eu recebi uma mensagem de uma amiga contando a seguinte história vivenciada por um advogado espírita que trabalha na vara de família. Tratava-se de uma ação de regulamentação de visitas, movida pela mãe do menino, onde esta desejava estabelecer dia e hora para o pai visitar o filho. O garoto foi à audiência. Seu olhar era triste, transparecendo profunda melancolia. Na verdade, a separação dos pais havia se dado há mais ou menos 3 anos, porque o marido teria traído, a esposa e foi expulso de casa a tapas, O conciliador da audiência perguntou sobre a possibilidade de se estabelecer um acordo, mas o pai permanecia calado. A mãe, por sua vez, queria que o pai fosse obrigado a visitar o filho. O garoto baixou a cabeça,
meneando assim, né, de um lado para outro, como se quisesse dizer: deixa, mãe, ele não quer. No entanto, a mãe não parava de falar, e falava, colocando toda a sua mágoa para fora. A certa altura comentou: afinal, se o casamento não deu certo, que culpa tem meu filho? Bom, convidado a falar, o pai, numa frieza cadavérica, perguntou se já podia ir embora, uma vez que não haveria acordo mesmo. E sem olhar para o filho, que parecia ele próprio em miniatura, disse que queria virar aquela página da sua vida. Ele já tinha uma outra família, uma esposa e uma filha. Foi aí que, num gesto, né, de pai coruja, ele tirou uma foto da menina da carteira. O filho se esticou todo para ver a foto e falou: ô pai, leva a garota lá em casa, eu quero brincar com a minha irmã. Foi o suficiente para que o pai, antes tão gélido, caísse em pranto convulsivo. E o que todo o falatório da esposa e a conversa do conciliador não conseguiu, o garoto conseguiu com as palavras mágicas: quero brincar com a minha irmã. É isto mesmo. O amor puro e desinteressado do menino venceu o egoísmo dos pais. Se vencermos o egoísmo gradativamente, na medida em que passamos a amar, né? Então, basta simplesmente amar para que a gente consiga se livrar do egoísmo desta maneira, pouco a pouco. Pensemos nisto e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para finalizarmos as reflexões sobre o tema Desprendimento dos Bens Terrenos, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, onde o espírito Lacordaire, em Constantina, em 1863, deixou-nos orientações muito importantes a respeito. No encontro anterior, vimos que Lacordaire conclamava a todos nós dizendo: pratique a caridade dentro das suas possibilidades, pois esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, maior será o seu merecimento do que o merecimento daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las nos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. E continua Lacordaire. Não raro vê-se aquele que quer sucesso a qualquer custo, atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. Aquele desgraçado que lhe pede assistência ao invés de acudi-lo e ainda acaba dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir.
O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade de egoísmo, que despenda a mãos cheias o ouro do qual disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Se, por efeito de imprevistos reveses, vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-se a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos aquilo que vos tirou. Resisti animosos ao abatimento, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que ao lado da mais rude prova coloca sempre uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os bens da terra. O pouco apreço que se ligue a uma coisa faz que menos sensível seja a sua perda. O homem que se aferra aos bens terrenos é como a criança, que somente vê o momento que passa. O que deles se desprende é como o adulto, que vê as coisas mais importantes por compreender essas proféticas palavras do Salvador. Meu reino não é deste mundo. A ninguém ordena o Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim é compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É o egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe parece, a fim de que a administre em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, gerindo-a com critério, sabendo prescindir dela quando a tem, sabendo empregá-la utilmente quando a possui, sabendo sacrificá-la quando necessário, procede a criatura de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele a cujas mãos tenha o que no mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo.
Dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais de que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. E conclui o espírito Lacordaire: se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Amigas e amigos, o espírito Lacordaire deixou-nos de forma muito clara o quanto cada um de nós tem que trabalhar para superar a vaidade, o orgulho e o egoísmo, e também para não deixarmos que as tentações, as seduções e as ilusões da matéria nos levem a não cumprirmos as tarefas que cada um de nós assumiu na programação da reencarnação. Esforcemo-nos no dia a dia da vida para que consigamos enxergar o esplendor da vida espiritual, para que nela consigamos nos inserir conforme os desígnios de Deus. Portanto, todos nós tenhamos sempre gratidão a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e aos benfeitores espirituais. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com os amigos. E no nosso canal Caibar Schutel, você encontra conteúdos inéditos como aulas, cursos sobre os livros da doutrina espírita, o Evangelho no Lar, que acontece todas as noites às 9 horas e muito mais. Se inscreva aqui no canal e confira. Muito obrigada e até a próxima!